Como é bom nos reunirmos como corpo de Cristo, né? A Bíblia diz quão bom e agradável irmão, continua. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, amém? É como o óleo que vem sobre a cabeça, desce sobre a barba e as vestes. Ali o Senhor ordena a bênção. Poderoso, a comunhão, a unidade da igreja. Só do fato, irmãos, de nós nos reunirmos como igreja, nesse lugar, já somos abençoados. Você crê que aonde está a presença do Senhor Jesus, ali é a bênção? A Bíblia diz assim, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali? Você crê que Jesus está aqui, sim ou não? Então você já é abençoado. Só pelo fato de estar reunido como igreja. O que impede nossa bênção? Digo o quê? A incredulidade. É porque você acha que tem que acontecer alguma coisa especial, extraordinária, né? Para que você saia daqui abençoado. Não, você já está abençoado. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Diga, eu sou abençoado. Eu vivo na bênção. Olha aí, irmão. Amém? Podemos ir embora? Vamos aprender um pouco mais do nosso Senhor, né? Amém. Abre comigo no livro de Jó. Como eu falei pela manhã, nós vamos ler o livro inteiro. Amém ou não amém? O povo aqui é crente. Livro do sacerdote Jó, antes de Salmos. Amém? Antes de lermos, eu fiz pela manhã, uma explanação do livro. A palavra Jó significa aquele que se volta para Deus. E na antiguidade, e até hoje lá em Israel, o nome é dado como um destino profético para as pessoas. O nome tem muito a ver com o chamado e o propósito de vida pelo qual, né, a criança nasceu ou viveu. E o nome não era dado simplesmente porque eu acho esse nome bonito. Não, era buscado, sempre buscavam um significado do nome, né, diante das circunstâncias que viviam, diante daquilo que Deus falava, né? Então é muito importante, porque o nome da pessoa está falando de quem ela é, sua característica, sua personalidade. Então isso já deixa de exemplo a nós, que nós não devemos, né, os pais aí, os que vão ser, amém? Quem quer? Amém. Então na hora de escolher o nome, pense bem, ore, né, porque o nome tem a ver com o destino profético. A palavra Jó significa aquele que se volta, e eles declaram que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó no período em que ele viveu entre os midianitas, que ele saiu corrido do Egito, né, e viveu ali entre os midianitas, que ele se casou com a filha de Jetro, que era sacerdote midian, amém? E aí, naquele período, e eu creio que Jó, ele era contemporâneo, né, dessa época, né, dos patriarcas. A Bíblia diz que Jó viveu muitos anos sobre a terra, né, depois que aconteceu tudo que aconteceu com Jó, né, e eles declaram que toda a tribulação que Jó passou, durou 9 meses na vida dele, e a Bíblia declara que depois disto, Jó viveu mais 140 anos, olha aí, Jó viveu muito, irmão, aquele que estava se raspando de caco, cheio de doença, de chaga, pronto para morrer, fedendo, viveu mais 140 anos, porque é assim, quando Deus restitui, o negócio é completo mesmo, né, e a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice, farto de dias, né. Então, o livro de Jó é o primeiro livro, Moisés que escreveu, e Jó, eles declaram que, muitos teólogos vão dizer que Jó
foi o personagem mais antigo da Bíblia pelo fato de que no livro não apresenta nada acerca de Israel, não apresenta nada da lei mosaica, então eles dizem que foi muito antes dessa época. Eu não creio assim, porque quando você olha para a Bíblia, né, você olha os 3 amigos que vieram ali, né, falar com Jó, a Bíblia declara de onde eles eram. Então, o mais provavelmente é que Jó viveu num período onde o povo de Israel estava no Egito, quando teve fome, e José estava governando no Egito, então foi um período bom para Israel, porque José era governador, e Jó provavelmente era um dos descendentes das tribos de Israel, e ele morava em Uz, que a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz. Essa terra de Uz ficava nos termos de Edom, é assim o que alguns, né, afirmam. Você vai ver outras linhas teológicas dizendo que esse Uz era filho de Sem, que era filho de Arã, filho de Sem, que era filho de Noé, bem antes. Outros vão declarar que esse Uz era filho de Naor, que era irmão de Abraão. E outros vão dizer que esse Uz era filho de Esaú, que era filho de Isaac, que era filho de Jacó. Eu fico com essa terceira opção. Por que eu fico com essa terceira opção? Justamente pelo fato dos amigos de Jó, quando vêm falar com ele, né, serem das regiões perto da onde a tribo de Edom vivia, e serem pessoas descendentes de Edom, da tribo de Edom. Então eu fico com essa porque eu acho que é mais bíblica, né, essa linha teológica. Então Jó vivia ali como um sacerdote, como um homem, né, de Deus. A Bíblia vai declarar que ele era servo do Senhor. Então ele vivia naquele tempo ali. E eu creio que a história de Jó, né, ele foi escrito de forma poética. Muitos livros na Bíblia foram escritos de formas poéticas, mas a poesia hebraica é diferente da nossa poesia de hoje. As nossas poesias é cheia de versos e rimas. A poesia hebraica não tem rima, mas ela expressa verdades do nosso dia a dia. Ela expressa verdades que, se nós atentarmos e tirarmos essas verdades, vamos viver bem. E o livro de Jó vai deixar para nós segredos importantíssimos, que é o que vamos ver aqui. Então, permanece com a sua Bíblia aí, que nós vamos ler muitos versículos no livro de Jó. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Jó era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Era um homem de caráter, Versículo 5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias, de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Aqui está falando dos filhos de Jó. Nós não vamos ler todos os versículos, porque vamos ganhar tempo. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. O que está dizendo aqui para nós? Que Jó era um sacerdote, porque para oferecer sacrifícios, holocaustos a Deus, tinha que ser sacerdote. Só que Jó era um sacerdote não da tribo de Levi, não um sacerdote que foi designado por Moisés depois, mas um sacerdote de ordem universal, um sacerdote que não vinha de uma linhagem de sacerdotes, mas um sacerdote que foi levantado por Deus, porque era assim que Deus fazia no princípio, né? Quando você olha para a história de Jesus, segundo a lei de Moisés, não poderia ser sacerdote. Por quê? Porque ele não veio da tribo de Levi. Somente os que eram da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era esse Melquisedeque? Melquisedeque foi um rei de Salém, de Jerusalém, que viveu no tempo de Abraão, e era sacerdote do Deus Altíssimo, um homem que Deus levantou para oferecer ofertas e sacrifícios e ministrar diante de Deus ao povo. Então,
Jó, ele era um desses sacerdotes, era um desses patriarcas, e era um servo do Senhor. Versículo 6, presta atenção. E num dia em que os filhos de Deus, esses filhos de Deus aqui, irmão, se você quiser grifar e colocar aí anjos, porque não são os filhos de Deus que nasciam como descendentes de Sem, como alguns declaram, né, como os descendentes de Sete. Não, esses filhos de Deus são anjos que iam se apresentar diante de Deus. Olha o que a Bíblia diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, quem veio? Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha aí o que Satanás fica fazendo, não tem nada o que fazer, fica rodeando a terra e passeando. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a quem? A meu servo. Deus chamava Jó de servo, era um escolhido dele, um servo. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que interessante, você imagine o próprio Deus dando testemunho acerca da sua pessoa, acerca da sua vida, né? Satanás vai diante de Deus e fala: está vendo a pastora Lurdinha? Não há ninguém na terra semelhante a ela. Amém? Mulher íntegra, temente a Deus, reta e que se desvia do mal. Assim era Jó, o próprio Deus deu testemunho dele. E aí Satanás, irmão, astuto e acusador, a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. Ele vai diante da presença de Deus nos acusar. Ele sabe que ele não pode contra Deus, irmão, então ele tenta atacar Deus na criação. Ele tenta atacar a pessoa de Deus na criação, então ele nos acusa diante de Deus. E olha o que diz o versículo 9: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Sabe o que quer dizer isso? Deus está falando: está vendo o meu servo? Homem íntegro, reto, ele é meu servo, olha a maneira como ele se porta na terra, não há ninguém semelhante a ele, o próprio Deus declarou. E a Bíblia declara, nos versículos seguintes, nos primeiros ali que nós não lemos, que Jó era o maior de todos do Oriente, maior em todos os aspectos. Ele era o mais próspero, o mais saudável, o mais rico. Ele era maior que todos do Oriente, a ponto, irmão, ele era reconhecido em todo o Oriente, aonde ele habitava, as pessoas olhavam, além dele ser um sacerdote do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, ele era muito rico e muito próspero. Então as pessoas olhavam para ele e tinham Jó em autoestima, porque ele era o cara. Jó capítulo 29 vai dizer isso, ele falando de si mesmo, o jeito que os príncipes da terra, o jeito que as pessoas olhavam para ele. Quando ele passavam, a Bíblia diz que os jovens se escondiam, que os idosos se levantavam diante da presença. Alguns vão dizer que ele era o rei que ele era rei. Então os príncipes diante dele, por causa da sua sabedoria, da sua prosperidade, tinham temor de Jó. E Deus declara que não havia na terra ninguém semelhante a ele. E Satanás chega e fala assim: olha, sabe por que Jó teme o seu nome? É fácil, porque o Senhor prospera ele, porque o Senhor guarda a vida dele. Olha o versículo seguinte: porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha aí, Satanás está dizendo a Deus: olha, você está dizendo que ele te serve, você está dando testemunho dele, mas ele só anda nos seus caminhos porque você tem abençoado a vida dele. Olha o que ele tem, não falta nada, praga nenhuma chega à sua tenda, ele é abençoado em tudo. Olha os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, olha os seus gados, seus jumentos, seus camelos, seus bois, seus servos, ele é o maior de todos aqui. É fácil temer o teu nome, é fácil andar nos seus caminhos, olha o que o Senhor tem feito por ele. E aí o versículo 11 diz assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua
face. E aí Deus fala: Satanás, tudo quanto ele tem está nas suas mãos, só não toca na vida dele. Irmão, e aí começa a provação e a tribulação na vida de Jó. E aí você vai ver nos versículos seguintes, que um dia que os seus filhos estavam comendo na casa do seu irmão primogênito, Jó não era o primogênito da família, mas um dia que seus filhos e filhas estavam lá comendo e bebendo, se regozijando com o seu irmão, e aí começa a desgraça e a destruição na vida de Jó, o caos, literalmente o caos, irmãos. Por quê? Tragédia, porque ele começa perdendo as jumentas, os bois, os camelos. À medida que o servo vem e fala assim: olha, estava eu pastando, e aí seus bois vieram os sabeus e destruíram eles, só sobrou eu para te contar. Ele estava terminando de falar, chegava outro servo, falando do que outra coisa que tinha acontecido. Ele estava terminando de falar, chegava o outro falando do que tinha acontecido. E no mesmo dia, Jó perdeu tudo. Tudo. De homem mais rico foi para um homem mais pobre. Detalhe, perdeu os 10 filhos. Veio um vento e derrubou a casa e matou todos eles. Satanás, quando ele vem para nos destruir, irmão, ele vem com força total, ele não brinca. Você brinca de servir a Deus, mas Satanás não brinca de destruir você. Ele vem com força total. E quando Satanás veio, ele veio para matar Jó, ele veio para destruir Jó. Só que como Deus tinha dado uma palavra para não tocar na vida, ele não tocou. E olha o que diz o versículo 21 do capítulo 1. Depois que Jó perdeu tudo. Versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Será que nós temos essa mesma capacidade? Será que nós temos vindo ao culto somente pelo que Deus pode nos oferecer ou nos tem dado? Temos permanecido na igreja por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? E se Deus tirar o que Ele te deu? O que acontece? Se Deus tirar a sua célula, de repente Deus tirar a sua família, seus filhos, se Deus tirar os seus bens, será que permaneceríamos? Essa palavra é para mim também. Será que teríamos a capacidade, a ousadia de prostrar e adorar? E ainda dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Perdeu tudo, só sobrou a mulher. Maior bem. É o maior bem. Sabe por que o diabo não matou a mulher? Pergunta: por quê? Porque a Bíblia diz assim: deixará o homem, o pai e sua mãe, e tornará uma só carne. Se Deus toca nela, toca em Jó. E Deus falou: não toca na vida dele, então não podia tocar nela. Entendeu? A profundidade de um casamento, a profundidade de um relacionamento, é isso mesmo. E aí, irmão, o que aconteceu? Que outro dia, capítulo 2, veio os filhos de Deus novamente se apresentar diante do Senhor, e Satanás veio de novo. O bicho é ousado, irmão. Ele vai mesmo. E aí Deus falou: viu meu servo? E aí Satanás olhou para Deus e falou assim: pele por pele que o homem dará tudo pela sua vida. Falou: Deus, Jó tinha tudo, mas ele não amava. O seu coração não estava nas coisas, mas toca na vida dele agora, para você ver se ele não blasfema, se ele não te amaldiçoa. E aí Deus permite Satanás tocar, mas não lhe tirar a vida. E aí, irmão, olha o versículo 8 do capítulo 2. Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Que mulher abençoada, né, irmão? O homem já estava vivendo a tragédia, ele não precisava de mais uma palavra dessa, né? Eu vejo aqui que
acabou de destruir a alma de Jó. Se a alma já estava ferida e angustiada, você imagina agora. E aí, vem os amigos. Os amigos vêm logo em seguida, e os amigos vêm, irmãos, e eles, quando veem Jó, não reconhecem Jó. Está aqui, depois você lê em casa toda a história. E eles, por 7 dias e 7 noites, eles ficam olhando para Jó calados, porque eles não tinham o que falar, diante de tamanha tragédia que eles estavam vendo. O cara mais rico, o maior que todos, e agora? Os caras ficaram olhados, perplexos. Sabe quando você está diante de uma tragédia e não tem resposta? Porque foi isso que aconteceu com Jó. Porque, eu falei de manhã, o grande questionamento nossos cristãos é por que os justos sofrem? Por que um cara, pastor, que é íntegro, reto, teme, se desvia do mal, passou por isso? Então, o livro de Jó vai trazer para nós questionamentos difíceis de explicar, sim ou não? Como que explicamos isso? Eu não sei te explicar, eu sei que Deus é soberano e Deus escolheu a vida de Jó, mas Deus tinha um propósito nisso sim. Porque, não é porque você é justo, e agora nós somos justos pelo sangue do Cordeiro, amém? Pelo que Jesus fez na cruz, irmãos, Ele nos deu o direito de sermos filhos, e Ele nos justificou, nos santificou. Então quando Deus Pai olha para você na terra, Ele olha através de Cristo, então Ele declara, Ele mesmo dá testemunho, você é justo. Então Deus olha para nós como justos, mas não é porque eu sou justo, íntegro, que eu não tenho nada, nenhuma área para ser tratada na minha vida. E você percebe aqui, na vida de Jó, que o que Deus queria tratar na vida de Jó, Deus queria tratar uma coisa que Deus quer tratar conosco hoje. E Deus, na realidade, tem tratado acerca disto já há algum tempo já conosco. Porque isso impede nós de termos um relacionamento genuíno com Deus. O que é? A justiça própria. A justiça própria. Por que que Deus queria tratar a justiça própria na vida de Jó? Vai para Jó 3:25. Olha o que Jó declara. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Aquilo que eu temia me sobreveio. Aqui declara o tipo de relacionamento que Jó tinha com Deus. Qual? Um relacionamento baseado no medo. Um relacionamento baseado no temor. Ele não conhecia Deus de fato. Porque o Deus que fez com ele, deu tudo a ele, estava manifestando a sua graça e o seu amor. Mas Jó, nós vamos ver os versículos, achava que tudo que ele tinha era por consequência das suas obras, do que ele fazia. E ele se relacionava com Deus baseado no medo, e é assim que muitos estão vivendo hoje diante do Senhor. A pessoa pensa, se eu me desviar, se eu fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre mim. Se eu não andar nos caminhos do Senhor, Deus vai mandar juízo. E a pessoa não conhece o caráter de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A personalidade dele, ele não tem amor, ele é o próprio amor, ele é o próprio amor incondicional. Cristo é a expressão maior do amor do Pai a nós. Então, quando nós nos relacionamos com Deus baseados no medo, no temor, não é um relacionamento sincero e genuíno. Irmão, imagina você se relacionar com alguém com medo. Como que você vai conseguir se relacionar com essa pessoa? Como que um filho se relaciona com o pai baseado no medo? Vai ter expressão de amor e carinho? Cara, quando o pai chega, já é motivo de ficar tenso.
porque o meu pai pode me repreender em algum momento. Ele nem procurava saber se os filhos tinham pecado, antes ele já ia e sacrificava. Você pode dizer, pastor, isso é zelo. Amém, eu creio que sim, mas a Bíblia declara, ele temia, ele tinha medo. E aí o que acontece? Ele perde tudo. O que eu temia, então eu fazia tudo o que eu fazia, porque eu não queria perder nada. E agora eu perdi tudo. O que eu temia me sobreveio. Nós não podemos nos relacionar com Deus baseado no medo, irmãos. Nós não podemos. Porque não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Amém? Nós temos que relacionar com Ele baseados no seu amor, na sua graça, naquilo que Ele conquistou por nós. É dessa maneira que nós devemos nos relacionar com Deus. Agora, Jó capítulo 4. Vamos agora entender os amigos de Jó. 3 amigos dão início. Ali havia com Jó 4 amigos, mas 3 amigos dão início a uma conversa com Jó. Eles ficavam olhando, ficaram perplexos. Depois que os 7 dias se passaram, o primeiro, chamado Elifaz, Jó capítulo 4, versículo 1, diz assim: então respondeu Elifaz o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. Olha aqui que ele está falando de Jó. Falando, Jó, você era o cara que nos ensinava. Entendeu? Pastor, você está pregando a palavra, está dizendo que em Cristo somos mais que vencedores, está passando por isso? É mais ou menos isso. Você está pregando que Deus sustenta, que Deus prospera, olha a sua vida. Hã? E aí, é isso que os amigos estão dizendo aqui. Olha o que fala no versículo 4, as tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Versículo 7, lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Então esse primeiro amigo começa a acusar Jó. Irmão, nós já estamos passando o que está passando, e vinha um amigo para acusar. E esse amigo acusa Jó e condena Jó, baseado na experiência. Porque é assim, irmãos, é assim com as nossas vidas, e é assim que nós somos. Essa é a verdade. Quando nós olhamos uma pessoa passando por luta e dificuldade, nós já falamos, pecado. Primeira coisa, primeira palavra que vem nos nossos lábios, é ou não é? Nós já declaramos, está em pecado, só pode estar em pecado, porque está passando por isso, só pode estar em pecado. E aí o que você me diz de Jó? Tinha pecado? Não tinha pecado, mas Elifaz, que é aquele tipo de pessoa que vem pregar baseado na experiência. Então ele olha para a vida de Jó e vê o que Jó está passando, a experiência que Jó está passando, e fala, Jó, porventura Deus tem um inocente por culpado? Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Ele está dizendo aqui, o inocente não perece, os sinceros não são destruídos. Então se você está sendo destruído, se você está perecendo, é porque tem pecado na sua vida. Agora, irmão, a mensagem baseada na experiência pode ter um problema, porque não é porque eu passei por uma experiência na minha vida, e aquilo foi bom para mim, que o que eu saí, o que eu aprendi da experiência pode ser bom para você. Não é porque aquilo foi verdade para mim, que pode ser verdade para você hoje. Vocês concordam? Olha o segundo amigo, Jó capítulo 8, versículo 8. Antes de lermos, falando um pouquinho mais de experiência, o argumento baseado na experiência, nós ficaremos confusos. Por quê? Porque aquilo que deu certo, né, por exemplo, eu citei de manhã, você pode fazer tudo certo, e no final dá errado. E você pode não fazer nada,
Porque ultimamente nós temos experimentado isso em Deus. Nós não fazemos nada, deixamos Ele fazer e dá certo. E aí, quando nós baseamos a nossa vida na experiência, nós podemos ficar confusos. Por quê? Porque eu fiz tudo certinho, tudo que o manual manda, tudo que pediram para eu fazer, e deu errado. E aí o outro não fez nada. Olha a vida dele, pastor, não faz nada, e está dando certo para ele. E aí você fica confuso. Então, baseado na experiência, não deve ser o nosso estilo de vida. Olha o segundo amigo, Bildade. Que nome bom para dar para o filho, né? Bildade. Jó 8:8. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e prepara-te para a inquirição de seus pais. Porque nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão do seu coração não tirarão as palavras? Ele está falando, aprende com as gerações passadas, aprende com os antigos, aprende com uma tradição. E ele diz no versículo 11, porventura cresce o junco sem lodo? Ou cresce a espadana sem água? Sabe o que ele está dizendo? Olha, Jó, atenta para a tradição, atenta para as gerações, olha o que eles passaram. Você acha que a tribulação vem sem o pecado? Você está passando porque você está passando por causa do pecado. Então, a segunda mensagem que vem para nós é a tradição. Irmão, não é porque os meus pais viveram assim, os meus avós viveram assim, que eu vou ter que viver assim. Não é porque foi verdade para os dias deles, que vai ser verdade para nós hoje. A Bíblia tem uma série de coisas que os povos antigos viviam, que os nossos pais na fé viviam, mas que não se aplicam para os nossos dias hoje. Amém? Tem uma série de coisas da antiga aliança que nós deixamos de fazer e não se aplica para nós hoje. Então, se nós temos que olhar para a tradição e aprender, sim. Tem verdades que as gerações passadas nos ensinam? Sim. É sábio aprendermos com os antigos? Sim. É sábio aprendermos com as experiências? Sim. Mas nós temos que ter cuidado, porque podem ser verdades que não se aplicam para a nossa vida. Então, essas verdades aqui não se aplicavam na vida de Jó, por quê? Porque eles estavam condenando e acusando Jó de ter pecado, sem Jó ter pecado. E Jó começava a olhar para ele, desesperado, e isso, você imagina o sentimento de condenação que Jó estava vivendo ali naquele momento. Porque ele queria resolver a situação. Irmão, Deus sabe que você quer sair dessa luta. Deus sabe que você quer sair desse problema. Para de começar a olhar, procurando. Se você não está vendo onde está o erro, se tem pecado, tem que consertar, irmão. Porque sem pecado Jó pereceu, você imagine com pecado. Pecado gera consequência. A Bíblia diz que o pecado é excessivamente maligno. Em Cristo nós somos perdoados, irmãos, mas sofremos consequência dos pecados, nós não devemos andar no pecado. Então, se tem pecado, irmão, conserta, reconcilia com Deus, conserta com quem tem que consertar, apruma a sua vida, anda diante do Senhor. Mas pastor, eu ainda estou sofrendo perseguição, luta e tribulação. Irmão, deixa eu falar para você, Deus quer te aperfeiçoar, porque há um propósito nas lutas e nas tribulações. 2 Coríntios 4:7 diz assim, que a nossa leve e Paulo falando, irmão, a leve e momentânea tribulação dele era ser açoitado e ser preso. Naufrágio a ponto de quase morrer, passar fome, passar nudez, correr perigo de morte. Isso era a leve e momentânea tribulação dele. Então a nossa não é nada comparado a ele, amém? E ele diz que a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que havia de ser revelado. Então, o que ele está dizendo? Que aquilo que ele passava, as perseguições e lutas, e detalhe, abre aspas,
ele estava passando luta e perseguição por causa de pecado? Não, por causa do nome de Cristo. Porque Deus tem um propósito. E quanto mais íntimo de Deus, irmãos, quanto mais próximo, quanto mais você decidir viver o evangelho do reino, mais perseguido você vai ser. Quanto mais você decidir não negociar os princípios, decidir viver para Deus, mais perseguido você será. Mas tem de bom ânimo, porque bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa do meu nome, quando vos injuriarem e quando disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Bem-aventurados sois, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha o Romanos 5, a partir do versículo 3. Paulo estava dizendo que as tribulações na vida dele produzia paciência. E que a paciência produzia a experiência, e que a experiência é a esperança, e a esperança não trazia confusão, porque o amor tinha sido derramado pelo Espírito Santo no seu coração. Então ele está dizendo, olha, tudo isso que eu estou passando, as perseguições, as tribulações, estão gerando experiência, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo experimentado na palavra, e eu tenho experimentado o poder de Deus na minha vida. A Bíblia diz, a minha graça te basta, 2 Coríntios 12, se não me engano, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando nós somos fracos para com Deus, é que nós somos fortes diante da circunstância. Por quê? Porque Ele luta por nós. Então, diante de Deus, nós temos que ser fracos, entender que essas lutas e dificuldades, tribulações, tudo que nós passamos é para um propósito. Qual? Aperfeiçoar-nos. Deus queria aperfeiçoar a vida de Jó. Terceiro amigo, Jó 11. Mais um amigo bom, irmão. Pensa nos amigos, pelo menos eles eram sinceros, né? Porque, eu acho que eram verdadeiros amigos. Porque aquele amigo que só fala o que você quer ouvir não é seu amigo, foge dele. O amigo, ele é sincero, ele vira para você e fala assim, eu não concordo com você, para mim você está errado, mas você estando errado, não querendo consertar, não vamos ser amigos do mesmo jeito, e bora para frente. Amizade é sinônimo de sinceridade, transparência. Jó capítulo 11, versículo 13. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixe habitar a injustiça nas suas tendas. Porque então teu rosto levantará sem mácula, estará firmes e não temerás. Aqui, irmãos, esse amigo é o legalista. E o legalista sempre vai explicar o problema dizendo que houve pecado. Mais um, para condenar Jó. O legalismo sempre julga o sofrimento baseado no pecado. Todo legalista, ele é autoritário, ele é manipulador, ele é rígido. Por quê? Porque ele é baseado na lei. E o legalista, ele sempre vai dizer, você tem que fazer para poder conquistar. Se você não faz, você é amaldiçoado. O legalista é assim. Você sempre tem que fazer para conquistar. Sempre tem que fazer, deixou de fazer, é amaldiçoado. Então ele vira para Jó, esse Zofar, mais um nome ótimo e excelente para batizarmos alguém. Esse Zofar vira para Jó e fala, Jó, lança fora a iniquidade, que você vai prosperar novamente. Ele é o legalista. Irmãos, são verdades? Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O problema, irmão, que Deus estava querendo tratar algo na vida de Jó, que não necessariamente está relacionado ao pecado, que é a justiça própria. Existe algo número 1 na nossa vida que Deus quer tirar de nós, que é a justiça própria, que é nós justificarmos a nós mesmos. E Jó se achava justo diante de Deus, por suas obras, e Deus queria tratar isso. Então os seus amigos vêm falar do que não é verdade para a vida de Jó, porque eles vêm condenar Jó no pecado, e Jó não tinha. Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Jó era um homem justo, não tinha do que eles falarem. Mas olha Jó 19, vai para Jó 19. Olha o problema de Jó
e o problema da maioria de nós. Jó 19:6. Sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e já não posso passar, nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça, quebrou-me de todos os lados e me voou, e arrancou a minha esperança como uma árvore. Sabe o que Jó está dizendo? Pergunta o quê? A culpa é de Deus. Eu fazia tudo que era certo, a culpa é Deus. Foi Deus que fez isso comigo. E a Bíblia diz que não foi Deus que fez isso com ele. Nós vamos ler um versículo depois. Deus permitiu Satanás, mas foi Satanás, irmão, Satanás que está destruindo sua vida. Satanás e as suas escolhas, não é Deus. Deus não tem prazer no sofrimento do filho. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham. Deus quer te dar vida em abundância. Agora, Deus permite o sofrimento? Sim, porque um pai corrige o filho que ama. E Deus queria tratar algo na vida de Jó. Qual? Isso. Jó se achava mais justo do que Deus. A culpa é dele. Foi ele que me entrincheirou. Foi ele que me transtornou. É Deus que está fazendo isso comigo. E aí, irmão, você imagina, depois de ter ouvido essas mensagens, uma mensagem baseada na experiência, que ele estava pecando. Uma mensagem baseada na tradição. E uma mensagem legalista, esses tipos de mensagem geram mais justiça própria. Porque é uma mensagem que traz condenação. E esse tipo de mensagem gera mais justiça própria. No capítulo 29 de Jó, corre lá para o capítulo 29, deixa eu te mostrar algo. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha o versículo 4, como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Deus não estava com ele mais, irmãos? Mas olha o que ele está dizendo, quando eu fui, e aqui você vê, no capítulo 29, mais de 40 vezes Jó se referindo a ele mesmo. Olha o versículo 9, os príncipes continham as suas palavras e me punham a mão sobre a sua boca. Olha o que ele diz no versículo 12, porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que não tinha que o socorresse, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Olha o versículo 14, vestia-me da justiça. Olha aí, irmãos, o cara se achava demais, ele se achava, era eu que libertava o miserável, que livrava o miserável, era eu que socorria o órfão e a viúva, eu fazia essas coisas, a justiça estava comigo. Ele se achava bom, sim ou não? Olha o versículo 30, o que Deus fez com ele, que não foi Deus só permitiu. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Olha só. Os filhos dos pais que ele desdenhava, que ele colocaria junto com os cães do rebanho dele para viver, estavam rindo dele, do que estava acontecendo com ele. E sabe o que eu imagino, irmãos? Eu imagino assim, você não era o bom? E agora? Porque ele se achava tão justo, e era o tipo de mensagem que ele pregava, tanto para sua mulher, por isso que a sua mulher o amaldiçoou. E por que Deus não matou? Porque a culpa era de Jó. Porque a mulher via Jó pregando, olha, eu justo, eu faço essas obras, por isso que Deus me abençoa. E aí Deus tira tudo, ela fala assim, você fazia tudo, e Deus tirou, amaldiçoa ele agora e morre. Porque você não era o cara? Você não era o bonzão? Será que nós não estamos vivendo assim, irmãos? Será que você não está achando que você está prosperando e sendo abençoado porque você é bom?
Porque você tem feito? Ah, porque Deus está comigo. Não, porque eu dizimo, oferto e primicio. E Deus está me... Amém, irmãos. Existem princípios, amém. Mas você está prosperando pela graça. Você está de pé pela graça. Pelo sopro do Todo-Poderoso, você está aqui, irmãos. É tão somente pela graça. Aliás, você só consegue seguir os caminhos do Senhor por sua graça. O que de mais precioso nós temos, irmãos, que é Cristo, a salvação, nós recebemos que jeito? Graça. Você fez alguma coisa? Nem a fé, nem o crer veio de você, foi Ele que gerou no seu coração. Para de se achar bom. Para das pessoas virem diante de você e falar assim, rapaz, Cauê, como você canta? Aí você vira assim, mas também, eu canto porque a vida inteira, filho, eu estudei, amém, Cauê. Buscar a excelência é bom, e nós temos que buscar, temos que estudar, temos que nos preparar, sim, mas você canta o dia que canta pela graça, porque a voz bonita não transforma ninguém, é a unção que através da sua vida flui, que transforma as pessoas. Você está achando que a minha pregação é que transforma alguém, irmãos? Irmão, eu só estou aqui pela graça. Irmão, se o Espírito Santo resolver não fazer nada, tudo que eu falei aqui vai cair por terra. Você vai sair dali, vai se esquecer. Vai falar, meu Deus, aquela pregação demorou demais. Estava doido para voltar para casa para terminar de assistir o Fantástico. Não parava de olhar para o relógio. Chato, por quê? Porque é a unção do Espírito que nos convence, que nos liberta, que nos faz prosperar. É a unção dele, é a graça dele. E aí o quarto amigo se levanta, irmãos. E esse quarto amigo só se levanta no final porque ele era mais jovem, ele respeitava os mais velhos. Olha aí, jovem. Respeitem os mais velhos, porque eles têm mais sabedoria. E o versículo 31, ou capítulo 31, capítulo 32, perdão, versículo 1, diz assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos... Olha aí, irmão, os caras perderam o argumento, mas não tem mais do que falar. Irmão, olha o tanto de capítulo que esses caras foram debatendo com Jó e Jó respondendo. Os caras falando e Jó falando. Os caras falando, eu acho que eles estavam diante de um tribunal. E Jó era bom, irmão. Jó, pensa num cara que era bom de argumento. E os caras pararam de falar, falaram, não tem como falar mais. Nós não vamos convencer esse cara. Esse cara é justo aos seus próprios olhos. Aí então esse cara se levanta, o tal do Eliú. E o Eliú é uma tipologia de Cristo para nós. Olha, então, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraque, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Não tem mal o que falar, os caras estavam procurando, os caras estavam até desenterrando defunto já. Jó, é por causa da tua tataravó que morreu lá, que ela fez isso, que você está passando por isso. Ele não tinha mal o que falar. Ele estava buscando pecado lá na 11ª geração de Jó. Não tinha o que falar. Eliú se levanta, acende a sua ira. Por quê? Porque eles falavam que não era certo. E aí, a Bíblia vai dizer, né, versículo 30, Jó 34, versículo 5, olha aí, ele dizendo, Eliú continua dizendo, porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Eliú está diante de Jó, falando, Jó, acusando Jó de falar contra Deus. Então Eliú se levanta para defender a pessoa de Deus, falando, Jó, você está passando por isso? Não é por causa de Deus. Olha o versículo 10. Portanto vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja a praticar a maldade, e o do Todo-Poderoso cometer a perversidade ou injustiça. Olha o versículo 12. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Ele está dizendo, não foi Deus que fez isso na sua vida, Jó.
Ao capítulo 35, versículo 2. Tem por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Eliú está dizendo, Jó, o teu problema, sabe o que é? Você se achar mais justo que Deus. Esse é o teu problema. Você achar que o que você está passando é injustiça. Sabe qual que é o teu problema? Sabe qual é o problema da justiça própria, irmão? Quando nós percebemos que uma pessoa está caminhando por justiça própria? Pergunte como? Quando ela sempre culpa os outros. A culpa nunca é dela. A culpa é do marido ou da esposa, a culpa é do namorado da namorada, a culpa é dos pais, a culpa é do filho, a culpa é do país, a culpa é do governo, a culpa é da crise. A culpa nunca é dela. A culpa é sempre do outro. E sabe o que ela está dizendo quando ela culpa o outro? Eu sou mais justo do que todos eles. E eu estou sendo injustiçado. Justiça própria. E facilmente nós caminhamos por esse caminho, irmão, porque quando nós erramos, eu não sei você, mas eu logo procuro uma justificativa para o meu erro. É assim ou não é? Ao invés de falar, eu errei, me perdoa, estou errado, mesmo que tenha justificativa, estou errado, vou tentar não fazer novamente. Me perdoa, é muito mais bonito e atrai o favor de Deus. E aí, irmão, não adiantou nem o Eliú falar, Deus vai falar com Jó. Capítulo 38, versículo 2. Versículo 1. Depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Deus está falando assim, Jó, já que você é tão bom, já que você é tão justo, então vamos fazer o seguinte, cinge os seus lombos, eu vou me assentar e você fala agora, você vai me ensinar. E aí ele continua, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência, quem lhe pôs a medida, se é que sabes, quem estendeu sobre ela o seu cordão de medir, o seu cordel, sobre quem estão fundadas as suas bases, quem assentou sua pedra de esquina. Deus começa a falar com Jó, e Jó no capítulo 42, irmão, abre lá, estamos encerrando, capítulo 42, capítulo 42, capítulo 42, aí Jó, nesse momento, que ele tem um encontro com Deus, que Deus vem falar com ele, e aí Deus veio quebrantá-lo. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Olha Jó se colocando na posição dele. Não sou eu que tenho que te perguntar, é o Senhor que tem que me ensinar. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí nesse momento Jó se arrepende da sua justiça. Jó se arrepende de se achar bom, de ser justo. Ele entendeu que Deus é soberano e faz o que Ele quer. Irmão, Deus é soberano na sua vida e Ele faz o que Ele quer. Amém? Será que você pode dizer que venha o teu reino e seja feita a sua vontade? Porque Deus é soberano, Jó entendeu isso. Jó, diante do Senhor, falou, eu me arrependo, porque eu me achava bom, eu me achava justo, mas quem sou eu? O Senhor é soberano. O Senhor é soberano. E aí nós vemos no capítulo 2, no capítulo 42, versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Versículo 12 diz que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 carneiros, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Olha aí, restaurou toda a sorte de Jó. E Jó já era o mais rico, se tornou ainda mais rico. E a Bíblia declara que era quando ele orava pelos seus amigos. Sabe por quê? Porque quem entende e se livra da justiça própria não guarda mágoa nem ressentimento.
Porque aquele que entendeu o perdão que recebeu de Cristo, ele entende que ele não pode negar esse perdão a ninguém, nenhum tipo de perdão. Irmão, talvez você está perecendo pela falta de perdão, e a falta de perdão é um dos sinais que você está andando na justiça própria. E se você está andando em justiça própria, irmão, creia, a graça não está sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque quem tenta se justificar diante de Deus voltou para a lei. Agora, qual é o grande detalhe? Aquele que peca em um dos mandamentos, pecou em todos. É como se tivesse pecado em todos. A maldição vem sobre ele. Então, escolha andar pelo caminho da graça. Escolha deixar de lado a justiça própria. Para de se justificar diante de Deus. Para de se achar bom o suficiente, porque aquele que nega perdão, ele se acha melhor do que a pessoa. Por isso que a Bíblia diz, se você nega o perdão, como que eu vou te perdoar? Porque você é melhor do que eu? Então você é bom, eu tenho que te perdoar. E porque você é bom, você não pode perdoar. Agora, quem é melhor que Deus, irmãos? Quem é mais justo que Deus? Então, se Ele que é justo nos perdoou de uma dívida impagável, irmão, como que você vai negar o perdão? Você está andando em justiça própria. E isso está impedindo o favor de Deus sobre a sua vida. Isso está impedindo a graça se multiplicar sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé.